O que você, assim, observa do modelo educacional canadense e a gente trazendo pra nossa realidade, assim? E ele abriu aqui pra gente que... Até um ônibus, Mas é igual Tocantins, cara. É igual Tocantins. Incentiva os alunos a serem bons alunos o tempo todo. Ah, tá. Não adianta você ser bom lá no final, porque eles vão usar... A gente do Tocantins é a mesma coisa. É isso, entra no carro, entra no carro, liga o ar-condicionado, sai correndo, entra dentro do lugar que tá com ar-condicionado. É exatamente isso. Sócio Eric. Sócia Maiara. Bem-vindos aos Sócios pelo Mundo. E o episódio de hoje tá pra lá de especial. Vamos falar sobre intercâmbio. E não de um jeito raso ou teórico, mas com quem realmente viveu isso na pele, enfrentou os desafios e voltou cheio de aprendizados. Nosso convidado é Arthur Lima, graduado em Engenharia Civil, servidor público e professor de inglês no CNA de Araguaína. Passou um tempo no Canadá e traz uma visão real, inspiradora e cheia de dicas valiosas para quem sonha em viver essa experiência fora do país. Arthur, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo Bem-vindo, Arthur. Agradecemos aí a sua disposição. Foi difícil achar uma agendinha, mas encaixou, né? Foi, mas deu certo. O sábado estamos aqui sabadão, à tarde, mas, né? Tudo em prol aí de trazer conhecimento para aqueles, que esse episódio de hoje é para aqueles que de fato têm grande vontade, desejo, né? De fazer um intercâmbio internacional e ter momentos de experiência, os quais eu estava relatando aqui antes de iniciar o programa, né? Sim. Esse episódio de hoje vai ajudar muita gente, né? Um tema bastante. Eu espero que sim. Eu acho que é um tema que não... Acho que todo jovem, né, e na adolescência, se não sonhou, ainda vai sonhar, porque todo mundo tem esse sonho de fazer um intercâmbio, de ir, seja por inglês, seja para um outro tipo de idioma, mas de sair do país, né, e vivenciar uma cultura diferenciada. Você escolheu justamente o Canadá. Sim. Né? A gente sabe que, por ser língua inglesa, geralmente tem outros países, como Irlanda, que também são comuns, a própria Inglaterra, a Austrália. E por que você decidiu o Canadá? Certo. Foi um pouquinho de influência. Eu tenho um tio que sempre falou do Canadá para mim. Ele viaja bastante, então ele gosta do Canadá, sempre foi no Canadá e contava para mim do Canadá. E também, depois de fazer uma breve pesquisa sobre a questão de facilidade mesmo em... estar no país e como tratam imigrantes e como tudo é feito, a questão do que é legal, né? Da questão do intercâmbio mesmo, eu decidi que o Canadá seria a opção mais viável. Pelo preço e também pelas facilidades que eles têm para imigrantes. É mais fácil emigrar lá, por exemplo, do que Estados Unidos, por exemplo. Entendi. O próprio Estados Unidos a gente sabe que é mais difícil também, né? Sim. Mas a gente vai voltar daqui a pouco em relação... Daqui a pouco não, no final. A gente sempre fala de financeiro no final, que é para segurar a audiência até o final. Então a gente vai falar sobre a questão de orçamento também. Certo. E tá, beleza. Aí você decidiu Canadá, ok. E a questão da cidade em si? Quando eu escolhi o Canadá, eu fiz pesquisas de colleges para saber que tipo de curso eu queria fazer, porque eu fui lá para fazer um college. Explica para quem tá ouvindo e não sabe o que é isso. Ok. Lá eles têm cursos de ensino superior, tem as universities, que são normalmente mais caras, mais conceituadas. Existem inúmeros exemplos aí pelo mundo, como Oxford, Harvard. Certo. Até para você fazer uma matrícula é coisa de R$ 1 milhão. Aff. E tem os colleges, que é para quem já quer colocar a mão na massa mesmo, trabalhar. São cursos um pouco mais acessíveis. Eu não vou dizer barato, porque não é um valor barato, mas é bem mais acessível. Entendi. E é para quem quer colocar a mão na massa. Você faz ali um curso de 1, 2 anos. Então são cursos mais técnicos. Mais técnicos, perfeito. Entendi. Aí a questão da cidade, você escolheu... Você foi para Toronto, né? Toronto, isso. Por que Toronto? Por que não Montreal? Por que não Vancouver?
Não fui para Montreal, porque Montreal é francês. Sim. Não falo francês, no máximo ali um oui. Quando eu fiz a aplicação para as faculdades, eu fui vendo os colleges, eu fui vendo qual deles melhor se encaixava no que eu estava buscando. Uhum. E um deles que se destacou foi um que estava em Toronto. Eu vi reviews de pessoas, relatos de pessoas que já estiveram lá. E aí eu decidi ir por Toronto. Também eu acho que por ser um pouco mais diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil. É uma cidade bem mais fria. É uma cidade com neve, eu nunca tinha visto Você queria? neve. Eu queria. Mesmo? Assim, depois que eu cheguei lá, eu percebi que Meu a neve Deus, é bonita no início. Eu quero ir pra neve. É exatamente isso. A neve é muito linda no início, depois você fica assim um pouco de saco cheio. Mas no início, Não quero mais. no início é muito bonito, eu acho que isso pesou um pouco. Pensei, é uma coisa diferente. Além de tudo, do college ser mais conceituado, Sim. eu falei, é um cenário um pouco diferente do que eu tô acostumado. E acho que Toronto é a maior cidade do Canadá, não é? Isso, é como se fosse a São Paulo deles, né? E ele abriu aqui pra gente que passou menos 30 graus lá, né? Sim, teve um período lá. Quantas peças de roupa pra menos 30 graus? Nossa, eram muitas. Eu lembro que eu colocava várias camisetas, vários suéteres e ainda o casacão. E entrava nos lugares o tempo todo pra me aquecer. Assim, eles são bem preparados para essa questão do inverno. As casas, os locais, tudo é bem aquecido. Só que na rua não tem aquecimento. Então, esse trajeto de estar na rua caminhando era um pouco complicado. Aí você tem que estar, então, dentro de um veículo, né? Porque daí você entra num veículo aquecido, já chega no local, já sai correndo. Exatamente. Entra dentro do lugar aquecido. Até um ônibus, Mas é igual Tocantins, cara. É igual Tocantins. Só que é o inverso. É igual Tocantins. A gente do Tocantins é a mesma coisa. Entra Só no que carro entra no carro, liga o ar-condicionado, sai correndo, entra dentro do lugar que tá com ar-condicionado. É exatamente isso. Que experiência, né? Legal. Me diz uma coisa. Você foi pra ficar quanto tempo? Então, a ideia inicial, o curso college, ele duraria 1 ano. E aí eles tinham esse programa. Você pagou por 1 ano, não? Não, pagava por semestre. Ah, tá. Não exatamente por semestre, eles chamam de term, né? Então eu paguei ali, vamos dizer, 4 meses. E aí, são 3 terms num ano. Isso. Entendi. Interrompemos esse episódio para um anúncio extremamente importante. O que é, Mayara? O lançamento do nosso grupo Chile Santiago, temporada de neve 2026. Um grupo exclusivo saindo do Tocantins. Você não pode ficar de fora. E o melhor, com acompanhamento dos sócios. Sócios pelo mundo. Vem pro Chile com a gente. Sócio Mayara. Sócio Eric. Nos vemos no Chile. Então, era para ser 1 ano de curso. Eles tinham esse programa que você passava 1 ano, você tinha direito a aplicar para visto de trabalho naquela área que você se formou por mais 2 anos. Foi um dos motivos pelos quais eu escolhi o Canadá também, porque eles tinham esse tipo de inserção no mercado de trabalho, coisa que nem todo país tem. Ah, você pode trabalhar então lá. Exato. Eu, inclusive, trabalhava não na área enquanto eu estudava. Isso é uma coisa boa também para ele. Mas qual foi o foco do seu intercâmbio? Meu intercâmbio era estudar. Eu estava fazendo um curso de construção sustentável. Porque você é engenheiro civil. Exatamente. Ok, e eles são referência, né? Eles são referência. Na área de sustentabilidade. Isso, exatamente. E esse era o foco do meu intercâmbio. Eu tinha um plano de terminar o intercâmbio e aplicar para fazer essa questão do trabalho lá deles, né? Que eu poderia ficar ainda dentro desse programa de intercâmbio, só que agora como trabalhador. Com visto para aquele trabalho. Com autorização para trabalhar no país. Exatamente. E aí eu soube que muita gente disso já conseguiria migrar para se tornar residente americano. Canadense. Coisa que outros países, às vezes, você precisa de casar para você conseguir um visto. Austrália, por exemplo, é muito difícil. Isso, então... Bem mais difícil. Seria uma facilidade, né? Então, esse era o intuito do meu intercâmbio. Só que aí, muitos obstáculos aconteceram no meio do caminho. Você já falava inglês, então? Já falava inglês. Você já dava aula aqui no Brasil? Já dava aula no Brasil. Porque você é professor hoje de inglês. Sou professor de inglês. Eu já dava aula no Brasil. Isso, na época, eu já tinha o quê? Acho que 3 ou 4 anos dando aula de inglês. Quando eu fui para esse tipo de intercâmbio, eu já tinha que falar inglês comprovado por proficiência. Entendi. Então, fiz prova, tinha um mínimo que eu precisava atingir na prova para entrar nesse college, porque depende também do curso e do college que você vai.
Tem college que é mais flexível. Se você consegue 50% na prova, você consegue entrar. Tem college que já é bem mais chato. O meu, por exemplo, ele pedia 75% em todas as habilidades. Então, escrita, leitura, fala e audição, eu tinha que tirar 75%. E um não podia compensar o outro. Não podia ou podia? Não podia tirar uma nota boa em um. Então, o mínimo era 75% em cada uma das habilidades. Exatamente. Nossa, é pesado. Se não tirasse, você tinha que refazer a prova. O exame e é uma prova cara. É uma prova que é paga em dólar. Qual que você fez? O TOEFL. Ai, eu nunca fiz, eu fiz o IELTS. Ela é uma prova cara, tipo, na época, 1.000 e alguma coisa reais. Isso pra ir pra Brasília. Até hoje ela é muito cara. Até hoje é cara porque é em dólar. Sim. Né? Pra ir pra Brasília. Aí tinha o transporte pra Brasília, tinha hospedagem, comida. Então, é uma prova que é cara. Fiz 4 vezes. Foi, mas deu certo. Deu. Assim, deu. É porque eu tava indo atrás da bolsa, né? E aí... A concorrência é alta. Concorrência é alta. Entendi. E o tempo de intercâmbio, você considera que foi suficiente? Porque eu sei que tem uns intercâmbios que são bem curtinhos, né? Sim, eu considero o intercâmbio... Eu fiquei 6 meses, era para ser um ano, fiquei 6 meses, né? Queria que tivesse sido o ano completo, mas eu acho que 6 meses foi um tempo bom para ter um pouco de noção do que é morar fora, as coisas boas e as coisas ruins também. Eu acho que a gente é acostumado a entrar na internet e ver muito do que é bom, né? A gente acaba não sabendo o que é ruim ou não vai atrás do que é ruim. Mas deu para ter noção do que é bom e do que é ruim e faria de novo, com certeza. Me veio aqui um insight, é muito engraçado você falando do que é bom e do que é ruim, né? E me veio o insight é o seguinte, porque na mídia, em geral, um telejornal, ele sempre traz notícias ruins, Sim. Né? 80%, 90% é desgraça nos noticiários. E engraçado, quando alguém vai falar de uma outra localidade, você não vê ninguém falando mal. Né? Falando da Austrália, falando do Canadá, falando dos Estados Unidos. É só coisa boa. Sim. Mas peraí, né? E cadê o outro lado, né? Porque realmente nada é 100% bom e nada é 100% ruim. Sim. Né? Então você tem os prós e os contras, e aí cabe ao indivíduo identificar o que é interessante para ele, o que ele busca, o que faz sentido para a vida dele, o que deixa ele feliz, e aí sim ir em busca desse desejo dele, né? Certo. Porque você estava dizendo agora há pouco que você chegou a pegar menos 30 lá, né? Sim. E aí num dia que tava quente, tava fazendo 3. Era 3 ou menos 3? Nesse dia era 3, o sol tava 3. bonito. Era. Então, de menos 30, tava 3 graus, aí vamos pôr regata. Sim, coloquei a regata fazer pra uma caminhar. É isso, eu acho que eu fiquei tanto dentro de casa que quando eu vi o sol... assim, era muito raro ver o sol, porque tava em época de inverno. Eu vi o céu tava brilhando. Sabe quando você sente aquela sensação queimando a pele? Sei. Eu pensei, não, agora eu vou ter que sair de casa. Agora eu preciso pegar sol. Sim, aí eu saí sem camisa. rumo. Eu coloquei um fone de ouvido e saí sem rumo, só caminhando. Caminhei, até que chegou um momento, cansei, agora eu vou voltar. Aí eu voltei, e foi isso. Gente, que coisa, né? Isso é um... Se no meio do caminho... descesse pra menos 30 aí. Aí eu tinha que pegar um Uber, alguma coisa assim. Teria que pegar um Uber pra voltar. Não, era freeze. Na hora. Arthur, vamos só voltar na parte... iniciamos a parte burocrática do intercâmbio. Eu sei que é dúvida de muitos, né? Que desejam fazer intercâmbio. Como que funciona tudo isso, né? Você falou que, a princípio, você precisou fazer uma prova e tirar 75, né? O que teve mais de burocracia no processo? Certo. A escolha da agência. Você comprou por agência? Sim, comprei por agência, exatamente. O que acontece? Primeiro você tem que saber que tipo de intercâmbio você quer fazer, né? Assim, é um leque imenso de opções. Tem gente que vai pelo au pair, né, para ser babá. Sim. Tem gente que vai para estudar inglês, não fala inglês e quer estudar inglês. Tem gente que vai fazer college, tem gente que vai trabalhar. Enfim, é um leque. Primeiro você tem que saber que tipo melhor atende você. Para quem vai para trabalhar também, já está incluso na vaga, Isso, intercâmbio com o trabalho. Exatamente. Para quem vai trabalhar, normalmente eles têm esse tipo de programa em que eles ofertam vagas de emprego para pessoas que estão fazendo intercâmbio. Só que nesse tipo de intercâmbio, que é trabalho e estudo superior,
Ou até mesmo estudo, às vezes adolescente vai fazer ensino médio, né? Mas nesse tipo de intercâmbio você já tem que ser fluente, ou pelo menos ter uma certa fluência. É diferente de outros intercâmbios que eles são um pouco mais flexíveis. Você vai ser au pair, você tem que saber o básico para conseguir se comunicar com a família. Eles não te pedem fluência 100% em nada. A mesma coisa se você vai fazer um curso de inglês. Se eu estou indo fazer um curso de inglês é porque eu não sei inglês. Claro. Então, primeiro, o que melhor te atende, aí começa a busca, né? Eu queria fazer um college. Qual vai ser o college? Em que cidade? Qual vai ser o valor? Como é que é feito o trâmite? Aí, nesse caso, eu acabei indo por uma agência. Brasileira ou canadense? É brasileira. Foi agora eu esqueci o nome. Não, sempre tranquilo. Ok. Brasileira, eles fizeram todo o trâmite para mim. É basicamente isso, o que vocês fazem, né? Eu sou cliente da CVC. Sim. E eu até falo pro pessoal, eu sei emitir uma passagem sozinho no site da companhia sem problema, mas eu gosto dessa questão da facilidade no pagamento e também na assistência que a agência pode dar. Sim. Então, eu acho que por causa dessa assistência, alguma coisa deu errado, alguém vai estar ali para te ajudar. Essa questão de você conseguir alguém para fazer suporte, isso por você, né? Esse suporte, eu acho que é necessário, principalmente se é o seu primeiro intercâmbio. Você não fez nada ainda, você não faz ideia, é bom procurar alguém. Sim, você nunca se sente só, né? Exatamente, sempre tem alguém para te ajudar. Não, eu ia dizer que às vezes também não é nem... Por exemplo, você pode até saber fazer tudo, você pode falar o idioma, você pode ter a experiência de já ter ido. Suponhamos que você vá para um próximo intercâmbio. Mas existe também aquela questão da comodidade. Sim. Tem gente que às vezes simplesmente não quer. Não quero, dá um trabalho danado, eu vou delegar esse trabalho para alguém que já faz isso. Exatamente. Que o trabalho dele é ter trabalho. Sim, exatamente. Então ele vai cuidar disso para mim, né? Sim. Então eu acho que é uma questão também não só de não saber, mas de poder escolher, não. Eu quero comodidade. Sim, porque de fato fácil. é uma comodidade. Até a gente não é acostumado, por exemplo, a transferir dólar. Sério. Eu nunca tinha transferido dólar na minha vida. Então, eu fazia transferir a real, né, pra conta deles e eles faziam um câmbio e mandavam pro college. Então, eu não fiz nada direto. E a questão do visto? O visto de estudante. Visto de estudante, exatamente. Aí você compra o intercâmbio primeiro para depois ter a comprovação e tirar o visto? Então, a primeira coisa que eu fiz foi fechar essa questão da assistência, né? Ali com a empresa. Aí eles foram me passando o que eu precisava fazer. Aí já estava inclusa a assistência do visto, então, dentro da... Também não. Da agência. Não. Aí eles têm parceiros, eles vão indicando. Tem isso que pode fazer isso. Eu tive que fazer exames médicos, que o Canadá pedia que você fizesse vários exames médicos. E aí tem certos... Para você entrar, então, e fazer o intercâmbio... Eu tenho que estar é necessário apresentar... E aí os exames vai estar em português, aí você vai precisar de pagar a tradução disso, né? O que acontece? Aqui no Brasil eles têm certas clínicas que são especializadas nisso, credenciadas para fazer esse tipo de exame. Então eu só fui na clínica, a clínica mais perto daqui seria em Brasília. Nossa. Eu fui, fiz todos os exames que eu precisava. Eles me mandaram um e-mail com os resultados e aquele mesmo exame eles mandaram em inglês pro pessoal do Canadá, pro pessoal do pessoal lá do visto, agora eu esqueci. Da imigração, não, da embaixada. Da embaixada, perfeito. É isso. Do consulado. Entendi. É interessante que, assim, sempre o norte fica delegado, né? Podia ter um bem aqui em Belém, né, gente? Podia ter um pouco mais pra perto, né? Podia, ia ser bom. Mas Brasília geralmente atende todo o norte do Brasil. Isso. Né? Aí o visto foi em Brasília também, e o visto... foi tirado depois com uma carta da faculdade lá do Canadá. Então, eles mandaram uma carta dizendo que eu estava aceito, porque é um pouco diferente do nosso processo aqui no Brasil, que a gente faz vestibular, faz Enem. Lá é um monte de coisa que você junta, histórico escolar, atividades extracurriculares que você pode ter feito, essa prova que te comprova que você fala inglês, um monte de coisa, manda para eles. E aí, dentre os candidatos que eles têm para aquela vaga, eles vão ver quem são os melhores para aquela vaga. E aí, então, eles te aceitam ou não. Então existe um processo seletivo. Existe. Eu apliquei para 8 colleges e as 8 me aceitaram. Olha. Aí a gente tá bom recebia, o currículo, hein? Tava. Parabéns. A gente recebia a cartinha. Você foi
aprovada, etc. Aquela coisa Sim. bem filme mesmo que a gente costuma ver. Sim, que E legal. aí, com aquela carta, eu fui até o consulado para tirar o visto. Foi tranquilo, Uhum. bem tranquilo a questão do visto lá. Não me fizeram muitas perguntas, mas é um processo demorado. Não sai ali na hora, você foi aprovado ou Sei. negado. Demora um pouco. Sei. Só depois de uns dias você descobre se você foi aprovado ou não, enquanto seu passaporte fica com eles. Aí eles te mandam por correio de volta. Que legal, bacana. Você falando, eu lembrei que eu fui aprovado no mestrado na Inglaterra, em mudança climática, na época. Mas assim, você tem que pagar, né? Então era uma fortuna. E era exatamente porque eu estava fazendo o IELTS, porque eu precisava de comprovar para tentar a bolsa do governo britânico para fazer o mestrado lá em mudança do clima. Até me esqueci o nome da universidade. Leeds. Leeds University. E aí, realmente, é a emoção quando você recebe a cartinha toda bonitinha, né? Você foi aprovado e tal. Sim, parece. É realmente coisa de filme. Você que cresce vendo filme, pessoal, eu fui aprovado em tal universidade. Você vê aquilo, é um pouco diferente do que a gente está acostumado aqui, então foi legal. Porque também o estudo, a educação é muito valorizada num país de primeiro mundo, né? Sim. E aí, já partindo talvez aí para algumas próximas perguntas, o que você, assim, observa do modelo educacional canadense e a gente trazendo para nossa realidade, assim? O que você... Tá. Isso que você falou sobre a questão da educação ser valorizada, eu acho que isso realmente se aplica, porque é valorizado tudo que você faz durante todo o seu período escolar. Não é só aquele momento em que você prestou um vestibular e passou numa faculdade ou prestou o Enem e conseguiu uma nota boa. Então, eu acho que isso meio que incentiva os alunos a serem bons alunos o tempo todo. Tá. Não adianta você ser bom lá no final, porque eles vão usar todo o seu histórico. Entendi. E isso entra a questão de trabalho voluntário. Se você faz trabalho voluntário, você tem pontos a mais. Atividades extracurriculares, isso conta também. Então, eu acho que acaba que esse tipo de formato realmente faz com que você queira ser um bom aluno o tempo todo e não só no final do seu ensino médio. É interessante, porque acaba que aqui a gente fica, meio que vive uma fase de conta, né? Por quê? Porque a educação, ela, como você disse, não é só no final, não é só tirar nota na prova, porque muita gente pode simplesmente ir lá e passar colando, por exemplo, né? E tira uma nota boa na prova e passou de ano, na disciplina. E aí, ou às vezes ele passou na universidade, ele colou grau ali, terminou, formado, mas tem um histórico péssimo de reprovação em várias disciplinas, ou às vezes, né, abandonou por um tempo. Então, todo o histórico conta ali, né? De atividade extracurricular, que é muito importante participar dentro da universidade, porque a universidade, ela oferece, né, diversas atividades. Sim. E aí, se o aluno se engaja, isso também conta. Sim. Então, de fato, é a formação mais completa, mais robusta, né? Isso. Bem interessante. Vamos entrar aqui na parte de adaptação agora. Como foi para ti esse período lá no Canadá? Assim, parte emocional mesmo, saudade da família, do Brasil. Olha, eu costumo dizer que eu sou uma pessoa muito contente. Então, eu sou muito contente com o lugar que eu estou, onde eu estou. E eu tenho muita fé que eu tenho para onde voltar. Então, eu sempre tive isso na minha mente. Se nada der certo, eu tenho pais amorosos que sempre foram muito amorosos, sempre me apoiaram em tudo. Mas é um período solitário. Eu não vou mentir, é solitário porque você não conhece muitas pessoas. Apesar de ser completamente novo, você tá ali, tem essa questão de você estar muito animado porque é novo, pelo novo, você vai conhecer lugares novos, pessoas novas. Ao mesmo tempo, você fica pensando em tudo que você tá perdendo em casa. As pessoas que estão casando, ou tendo filhos, ou os seus pais envelhecendo. E as formaturas, amigos que estão formando e que você não tá ali para apoiar, você pensa muito nisso. Então, para mim, foi um pouco difícil no início, principalmente porque eu cheguei no inverno.
Foi janeiro, né? Foi janeiro, eu cheguei no dia 4 É o ápice de do janeiro. inverno. O ápice vai ser... assim, a temperatura mais baixa vai ser fevereiro. Ah, é? Janeiro ainda tá ali. Eu lembro de chegar e olhar no meu celular, tava 3 graus. Ok. Tinha um pouco de neve no chão, não tava nevando. Mas tinha um pouco de neve no chão, peguei um táxi e fui direto pro lugar onde eu ia ficar. Mas assim, eu acho que o frio deixa tudo um pouco pior. Porque eu acho que o frio te deixa um pouco mais triste do que o normal. Mais deprimido. Mais deprimido. Você só quer ficar em casa, encolhido, coberto. Então é um período um pouco difícil, mas eu tive sorte de encontrar pessoas de Araguaína lá. É mesmo? Que eu não conhecia. Não. Para tudo agora. Pessoas que eu não conhecia em Araguaína. Você saiu de Araguaína pra encontrar gente De Araguaína. de Araguaína, no Canadá. Exatamente. Não, Eu lembro de receber uma mensagem no Instagram. Você tá em Toronto? Eu falei, tô em Toronto. Meu Deus, eu também tô aqui. E a gente não se conhecia. Ele tinha me seguido porque eu era professor de uma amiga dele. E aí acabou que durante um mês eu tive amigos pra conversar, pra sair, pra... Enfim. Se socializar, né? Exatamente. Depois disso, um amigo meu tinha um amigo de Salvador que estava também em Toronto. Ele falou, meu amigo de Salvador tá aí? Eu falei, tá, então vou sair com ele. A gente marcou e aí por um tempo também eu tive ali mais alguns amigos pra sair, pra conversar, pra viver o que eu queria viver, mas não tinha amigos pra viver. Não, porque assim, eu fico pensando, né? Se você encontrar brasileiro, porque brasileiro costuma dizer que... Ou raça, em tudo quanto é lugar do planeta, você vai achar um brasileiro. Acha. Aí você achar um brasileiro, tudo bem. Agora você achar um araguainense. Não, e o engraçado é que na mesma época eram Dois? Dois. Esse segundo eu não cheguei a encontrar ele lá. Mas tava morando também. De volta aqui eu descobri que ele estava lá fazendo intercâmbio. Que coisa, gente. Olha como na mesma época que eu tava. E a tua hospedagem lá era casa de família. Então, de início, primeiro eu fui pra um hotel. Fiquei 2 dias nesse hotel. Porque eu ia procurar casas pra morar. Então eu fiquei 2 dias. Aqui em Araguaína eu já tava fazendo essa pesquisa de casas pra morar. Só que ainda não tinha conseguido fechar nenhuma porque eu queria ver como é que era. Aí fiquei num hotel, depois daquele hotel, desses 2 ou 3 dias no hotel, eu fui pra uma casa, um Airbnb. Era uma casa basicamente de pessoas do mundo inteiro. Então eu morei numa casa que deviam ter umas 30 pessoas e, né, todo cada um mundo, com seu quarto. Cada um, eu dormia com mais 2 rapazes. Tá. Era um quarto bem grande. Entendi. Bem espaçoso, mas era compartilhado. E todo mundo era de uma nacionalidade diferente. De brasileiro só tinha eu lá. Então, mas olha que interessante, né? Essa adaptação, porque na nossa cabeça, isso é inconcebível às vezes, né? Não, dormir com gente estranha no meu quarto, né? O próprio hostel, por exemplo, o brasileiro tem muito preconceito ainda com hostel por conta disso. Não, vou dormir com gente que eu nunca vi na vida, né? Sei lá. E a gente tem, como é um país violento, a gente acha que vai, né, vai me roubar, vai fazer alguma coisa, fazer algum mal. E aí, quando você sai do país e vai para um país de primeiro mundo, e como você não tem muitos recursos, porque é tudo muito caro, você ter um quarto sozinho, seu privativo, custa uma fortuna, aí você se vê obrigado a dividir, né, com 1, com 2, né, 3. Eu já vi casos de até 6 no mesmo quarto, né? E aí já é o primeiro choque, talvez, né? O choque de mundo, o choque de realidade. Falei, nossa, totalmente diferente. E essa sua adaptação para isso, como é que você se sentiu? Foi tranquilo? Você já tinha tido experiências assim? Como é que foi? De início, eu lembro que eu fui para esse lugar inicialmente porque eu ainda não tinha conseguido achar um lugar perto da faculdade que eu estava estudando e que seria, né, mais viável, financeiramente falando mesmo. Então eu fui para esse lugar, o ônibus parava ali na frente, então para mim era de boa, eu pegava o ônibus, parava na frente da faculdade. De início eu estranhei um pouco, não vou mentir, tanto que o que eu tinha de mais valor, eu dormia comigo na cama. Olha aí, tá vendo? Então celular, passaporte, dinheiro, cartões, tudo comigo na cama. Só que aí, com o passar do tempo, eu fui vendo que eram pessoas que estavam ali pelo mesmo propósito que o meu, que era fazer intercâmbio. Eu era o mais jovem dentre eles, todo mundo tinha mais de 30 anos, na época eu acho que eu tinha 24.
Então, eu era como se fosse o menino da casa. Sim. Eles ficavam chocados que eu cozinhava, por exemplo. Nossa, Eu fazia com essa arroz, idade. fazia carne, fazia feijão. Eles ficavam, nossa, você sabe cozinhar tudo isso. E eles eram da onde? Tinha da Polônia, tinha da Inglaterra, tinha do México. E os que dividia quarto com você? Se eu te falar que eu não lembro de onde eles eram, porque esses dividiam quarto comigo, eu não cheguei a criar um vínculo direto. Eu criei vínculo mais com pessoas de outro quarto. Porque esse pessoal que tava lá comigo... Olha a carinha de menino. Sim, 24 anos. Esse pessoal que tava comigo no quarto, eu não via eles. Eu chegava, eles estavam dormindo, ele chegava, eu tava dormindo. Eu não via eles, todo mundo tinha horários muito diferentes. Entendi. Aí acabou que não criou nenhuma socialização. Não, eu fiquei mais ali, aquela foto anterior na faculdade. Volta lá um pouco. Deixa eu ver. Isso aí era na faculdade, lá na Sêneca. Que linda, né? Ela era muito bonita. Eu lembro de ficar assim, encantado. Você andava e tipo, nossa, tem um Starbucks aqui. E do nada tem sei lá, um pizza aqui. Tem sabe, coisa que eu costumava ver na internet, ver na televisão. Sei. Isso aí foi no TIFF. Isso aqui foi um dia que eu fiquei muito feliz. Que é isso, gente? Não sei não. É o Festival Internacional de Toronto. Eu gosto muito de filme. Tá. Então, Toronto International Festival, é isso? Film Festival. Film exatamente. Festival. Então, eu Sêneca. cheguei... Eu tive Sêneca do filósofo? Sêneca? Eu acho que sim. Era o nome do college lá. Porque é o filósofo Sêneca, do estoicismo. E nesse festival, normalmente fazem estreias de filmes e levam diretores, atores para poder contar sobre o processo do filme. Então, fiquei muito animado com isso esse dia. Quanta neve, hein? Muita neve. Era o tempo todo assim. Era o tempo todo. É uma diferença. Nossa, -4, gente. Não, e isso não 7 da manhã tá à noite, né? Sim. 7 da... Que horas costumava amanhecer? Assim, o sol, na realidade? Na verdade, nessa época, eu acho que tava em solstício. Então, dava 9 da noite, tava tudo claro ainda. Era 9 da noite, tava tudo claro. E que horas que amanhecia? Eu não sei te falar exatamente, porque eu acordava, já tava claro. Eu costumava acordar ali pelas 7, porque a minha faculdade era às 8. Tá. Então, eu acordava às 7. Mas eu lembro de tá claro à noite. Eu ligava pro pessoal por videochamada. Ué, por que tá tão claro? Aí eu falei, não sei, porque a diferença era pouca. Era 1 hora só a diferença, 1, 2 horas. As comidas, que delícia, hein? Sim, gostoso. Assim, a nossa culinária, eu acho que não tem melhor no mundo inteiro. Né? Porém, eu fiquei muito feliz de experimentar essas coisas que a gente vê muito pessoal falando na internet. Fiz Homem de Neve, assim, todos os clichês que você imaginar eu consegui fazer. Nossa, tava nevando. Você nunca tinha visto neve cair, nunca. Né? Foi a primeira vez. Primeira vez andando de avião, primeira vez vendo neve. Foi a primeira vez que você saiu do Brasil, então? Primeira vez que eu saí do Brasil. Que já foi um voo de 11 horas. 24 anos, Que coragem, hein? Primeira vez andando de avião, já encarou o intercâmbio. Foi. Esses aí eram o pessoal que eu fiz amizade. O araguainense não tá aí nessa foto, porque ele já tinha ido embora. Esses eram amigos do araguainense. E vocês são amigos até hoje, não? Não, a gente não costuma conversar. A gente se tem rede social, mas a gente não costuma conversar. Que engraçado, né? Foi uma fase da vida. Sim. Ao Super Bowl, famosíssimo. A gente foi pra um bar ver o Super Bowl. Eu sinto saudade de Sydney quando eu vejo essas fotos. A universidade. Porque é muito semelhante. A estrutura das universidades num país de primeiro mundo é algo surreal. Aí a gente entende por que nós somos um país subdesenvolvido, porque a diferença do que eles investem em educação, o famoso... como é que chama aquele negócio lá em cima? Lá? Tá na ponta da língua. É tipo Space Needle, mas não é. É Sky alguma coisa, eu acho. Né? Então... Mas enfim... Ele o famoso girando, de Toronto. Ele fica girando pra você ver a cidade toda. Sydney tem um desse também, só que bem mais baixo. Como é o nome? CN Tower. É torre de TV, então? Acho que isso é. Mas aí ele tem um mirante lá em cima. Isso. Fica girando. Que é As grandes cidades geralmente têm uma torre assim, pra vista panorâmica.
E aí, voltando lá, né? As universidades, elas são centros de produção do conhecimento, né? Sim. Produção do conhecimento. E para você produzir tecnologia, você tem que produzir conhecimento. Ciência e tecnologia se produz a partir do conhecimento. E aí, quando você investe pesado na educação e pesado na infraestrutura, nas universidades, você tem retorno, né? Só que para você investir pesado na universidade, você tem que ter Ah, isso aí tá parecendo de brasileira. Tá lá a bandeirinha. Isso foi um dia especial do Brasil. Falaram, vai ter feijoada, e era grátis. Eu só tinha que pagar a caipirinha. E eu falei, eu vou lá. E aí conheci uns brasileiros lá, mas assim, foi bom. Isso é uma coisa legal. Tinha muita atração cultural gratuita. Sei. Eu lembro de ir no cinema de graça, fui na ópera de graça. Vi muita coisa gratuita lá e jogava na internet. Eu até te perguntei se tinha gravado lá, né, na ópera. Sim, mas... não gravei. Aquilo foi no meu aniversário, inclusive. Foi, né? Foi, no dia do meu aniversário. Eu fui pra ópera. Caramba, que delícia. É uma vivência, assim... Olha aí as esculturas. É muito semelhante aos Estados Unidos, né? O Canadá. Sim, eles dizem, inclusive, que Toronto é uma versão mini de Nova York. Ah, é? É. Aí que foi a ópera, né? Sim. Piano de mesa. Foi muito bonito. Muito belo. Aí vi um filme. É uma vivência, assim, que eu acho que transforma profundamente, né? O nosso modo de ver o mundo, a nossa... viajar como turista, ok. Você vê, talvez, ali alguns pontinhos, né? Sim. Mas quando você vai como intercambista... E aí você mora no país, é uma experiência totalmente diferente, né? Sim. Porque é a visão do morador. E aí, partindo da visão do morador, você teve contato com canadenses? Tive contato com canadenses. Professores ou não? Professores, pessoas que são do Canadá mesmo. Eu cheguei não a fazer amizades, mas pessoas que eu conhecia, que às vezes eu estava lá e conversava com eles. São pessoas bastante receptivas, eu achei eles bem receptivos, bem educados. Não tem aquele calor do brasileiro, sim, né? Mas assim, eu achei eles bem educados. Inclusive um deles estava aprendendo espanhol. Francês. Estava aprendendo francês porque queria fazer alguma coisa em Quebec. E estava aprendendo a falar francês. Enquanto a gente conversava em inglês, ele estava o tempo todo assustado. Porque, tipo, você tá entendendo o que eu tô falando? Eu falei, sim. Ele falou, não, eu não sei esse tanto de palavras nunca em francês. Então, assim, eu acho que entra também nesse ponto de que o brasileiro, ele é muito esforçado. Realmente. Sabe? O brasileiro é muito esforçado. Ele realmente tenta correr atrás das coisas. Porque lá ele estava assustado que eu estava conseguindo falar e entender tudo que ele estava falando. Ele é canadense. De Toronto, nascido em Toronto. E aí, se ele fosse para Quebec, por exemplo, ele não ia conseguir se comunicar em francês. E ele já estava fazendo curso há um tempo. Olha que coisa, né? Eu gosto muito dessa vivência cultural, porque você... É um universo que você tem a possibilidade de aprender diversas culturas num mesmo espaço. Sim. E ali cada um traz... Você falou que teve vivência com polonês, com mexicano, né? Então são nacionalidades do mundo inteiro que você traz ali para um mesmo espaço, para compartilhar o mesmo espaço. E cada um traz o seu histórico, né? Sim. Provavelmente, não sei se você participou você fez tipo noite gastronômica, alguma coisa do tipo, vocês faziam, cada um fazia um prato, essas coisas, não? Não cheguei a fazer isso. Né? Eles só viam cozinhar, eles ficavam, assim, interessados. O que é isso? O que você tá comendo? Tá cheiroso. Era coisa desse tipo. Tá cheiroso. Eles achavam cheirosa a comida. Aí você cozinhava comida brasileira. Isso, eu fazia, tipo, Maria Isabel. E eles gostavam? Gostavam. Eles ficavam realmente, tipo assim, assustados. Meu Deus, você conhece ou você consegue cozinhar tudo isso? Eu acho que na cabeça deles... Assim, eu tinha 24 anos. É muito mesmo. Eu tinha 24 anos e eu acho que eu aparentava ter menos ainda. Então, na cabeça deles, sei lá, talvez eu era esse menino, sendo que eu já era um homem de 24 anos, mas eu era esse menino que tinha tudo, tipo, não sabe cozinhar, não sabe lavar, não sabe fazer nada. Engraçado que eu tinha uma visão diferente. Eu achei que
novo já se tornava independente lá no Canadá. De certa forma, sim. 24 anos já seria um homem formado com família. Sim, de certa forma, sim. Eu acho que eles têm esse negócio de não morar com os pais, né? Só que eu também vejo que o acesso deles a certas coisas é tão fácil que cozinhar talvez não seja muito comum para eles. Já tem muito sanduíche também, fast exatamente, food, né? Então... Na realidade, as tarefas domésticas, né? Porque se a gente aí já trazendo por questões culturais, o europeu, e aí canadense, enfim, o australiano também, esses países, né, ocidentais de primeiro mundo, via de regra, eles não sabem fazer nada dentro de casa. Quando eu morava com os meninos lá na Austrália, que eram da Bélgica, ele não sabia nem como é que ligava a máquina de lavar a roupa. Ele nunca tinha usado na vida uma máquina de lavar roupa. Porque ele tinha 21 anos. Ele morava com a mãe. Sim. E aí, por mais que ele saía de casa e ele estudou fora, porque lá o europeu tem um programa que eles fazem durante a faculdade, eles ficam 6 meses fora do país, morando em outro país, né? Ele foi, mas era como se fosse colônia de férias, porque não fazia nada. Então, ele não sabia lavar roupa, não sabia cozinhar, não sabia usar a máquina de lavar louça. Uma vez eu fiquei tão revoltado que eu chamei todos eles, fiz uma reunião, falei, faz favor aqui. Falei assim, você tá vendo isso aqui, esse copo? Então, ele está fora da máquina de lavar louça. Você tá vendo a água dentro dele? Então, você ouviu falar um negócio chamado gravidade? Então, a água, ela vai para baixo, porque a gravidade puxa. Não adianta você colocar o copo dentro da lava-louça desse jeito aqui, que ele vai ficar cheio d'água e não vai lavar, pô. Porque eles enfiavam o copo dentro da lava-louça de boca para cima. Então, tamanha entendeu? A falta de noção de como fazer das coisas que eles tinham. Porque tem uma lava-louça eu ficava revoltado. Já é uma coisa, assim, muito privilegiada. Já tem uma lava-louça. E todo mundo usa, usar. Né? Pois é. Mas eu vejo que a vida lá fora... Eu tenho 2 conhecidas. Uma que mora em Portugal, outra que mora na Inglaterra. Em Londres. E, nossa, é muita correria. Não tem... a nossa vida aqui no Brasil é muito confortável com relação a deles, né? Sim, questão certeza. de vida social, Sim. Sai muito cedo, chega muito tarde. E não tem fim de semana. Café da manhã, os ovos cozidos congelados na geladeira, porque não tem tempo de cozinhar na hora, aquela correria. E por isso que eles acabam não aprendendo a cozinhar também. Sim. Porque essa vida moderna compra tudo no supermercado ou come na rua. E aí o brasileiro tem essa visão, né? Que morar lá fora é confortável, mas não eu acho que eu prefiro o Brasil. Sim, eu conheço muitas pessoas que moram ou já moraram fora. E todos eles, inclusive a gente tem essa visão de morar fora, ser estrangeiro, né? Em outro país. É correria. É muita correria. Ainda que você ganhe bem, ainda que ali você tenha uma vida um pouco mais confortável, é correria. É não ter fim de semana, é não ter as 2 horas que a gente tem no almoço. Sim. Entendeu? É dormir muito tarde, acordar muito cedo. É correria só para quem realmente quer, para quem quer ter a experiência, né? Eu não digo não vá. Inclusive eu falo para todo mundo, vá. Eu acho que é uma experiência maravilhosa. Você é um exemplo de coragem. A primeira vez que você andou de avião, você foi fazer um intercâmbio, passar 6 meses no Canadá. E esse foi 11 horas de voo. E eu lembro que eu dormi o voo inteiro. E o medo? Você não tinha medo de nada, assim, nenhuma insegurança? Então, quando eu era jovem, eu era bem mais destemido do que hoje. Sério? Hoje eu sou mais medroso com as coisas, um pouco mais ali precavido. Quando eu era mais novo, eu realmente confiava, sabe? Assim, Deus tá comigo. Não tive medo de entrar num avião. Na mão de Deus e vá. Não tive medo de ser sequestrado. Nada. Eu andava... Tráfico de órgãos, nada disso. Não passou na minha cabeça, eu andava de madrugada. Assistindo muito filme, Mayara. eu lembro de Coração pegar marcado, viu? Tá. Série muito boa. É por isso, tá vendo? Para de assistir esses negócios. Eu lembro de pegar um ônibus de volta pra casa, um trem, na verdade, metrô. E quando o metrô parou, ele falou, não tá funcionando mais o ônibus, porque tá tarde, está na madrugada. Eu tive que caminhar. Você e foi achou uma senhora fácil? Caminhada. Você achou fácil andar de metrô lá? Eu achei, foi fácil. Eu acho que também porque eu tava num lugar muito bom, muito bem localizado. E para eu ir para os lugares, que a maioria das coisas acontece no centro, né? Para ir no centro, eu pegava um metrô e chegava no centro. Então, tava tranquilo. Eu achei bem fácil, bem tranquilo.
Mas, de novo, eu falava inglês, então eu acho que Sim, por eu falar facilita, inglês, né? facilita bastante. Com certeza. Todas as comunicações é em inglês, né? Sim, qualquer dúvida que eu tinha, eu conseguia conversar com a pessoa tranquilamente. E placas também. Placas, tudo. Tudo. Em relação à xenofobia, assim, você acha que o Canadá é um país muito tranquilo? Não existe... Ou se existe, é muito pouco? Como é que você percebe isso? Então, eu acho Essa que discriminação com o estrangeiro. né? Ou com certas nacionalidades, porque a xenofobia, né, pode ser com latino, Sim. ou africano, sei lá, enfim. Porque aqui a gente não é xenofóbico, por exemplo, com um norte-americano que vem pra cá. Não mesmo. Já tem país que vem pra cá que a gente já... A população, a maioria, já vai estranhar, né? Assim, eu acho que xenofobia tem em todo lugar. Eu acho que existe um grupo de pessoas que vão ser xenofóbicos. Eu não sofri nenhum tipo de xenofobia lá. Eu acho também, por Toronto ser um grande centro e terem pessoas de todo lugar, era muito difícil eu encontrar muitos canadenses. Entendi. O tempo todo, sabe? Eu não encontrava canadenses com muita facilidade em grupos. Eu trabalhei num banco, provavelmente foi onde eu mais vi pessoas que eram do Canadá. E nunca fui maltratado, só que assim, eu sei que existia um grupo que era xenofóbico, porque enquanto estava lá, de vez em quando eu via notícia, aconteceu isso em tal lugar, um grupo estava fazendo protesto para mandar embora tal nacionalidade. Existia, mas eu não cheguei a passar por isso. E Toronto é uma cidade, como você disse, né? Ela é cosmopolita. E aí isso dá uma... Todo grande centro, né? Isso. São Paulo, enfim, Rio, Sim. Nova York. Você, era mal educado assumir a nacionalidade dos outros. Sim. Eu olhava, não podia te falar, tipo, sei lá, talvez essa pessoa seja chinesa, ou essa pessoa é americana, ou essa pessoa é europeia. A gente realmente não sabia, porque tinha canadense que era canadense, porém filho de, sei lá, indiano. Entendi. Então ele teria aquela aparência de um indiano, mas era canadense. Canadense. Sim. Que é muito comum, né? Muito comum mesmo. Com os Vamos imigrantes. falar agora sobre a preocupação de muitos também que pensam em fazer um intercâmbio ou até mesmo uma viagem normal, né? Para fora do Brasil. A questão do acesso à saúde lá. Como? Tá. Seguro. Certo. Você até comentou no início conosco aqui, né? Que você estava na época da pandemia. Sim. E aí você... A princípio ia ficar 1 ano, mas aí acabou ficando 6 meses, porque veio a pandemia e também porque te acometeu uma questão de saúde, né? Exatamente. Então, quando eu saí daqui, o college, ele meio que nos obrigava a pagar um seguro de saúde. Eu achei até barato, foi $800 na época, que estenderia para o ano inteiro. O ano. É o ano inteiro, então eu pagava $800 pelo ano inteiro. Paguei esse seguro e eu achei que eu não precisaria usar. Até que chegou um dia, ali em abril, início de abril, já era pandemia, a gente já sabia o que era o coronavírus, país inteiro fechado, fronteiras fechadas, ninguém saía, ninguém entrava. E eu passei mal e era uma dor muito forte que eu nunca tinha sentido na minha vida. Liguei para a emergência e ela falou, o primeiro baque foi aí. Se eu te mandar uma ambulância, eles vão te cobrar $270. Nossa. E aí, na hora eu pensei, o brasileiro que tá lá, porque eu tava lá, eu trabalhava, mas eu também recebia dinheiro do meu pai. E na hora eu pensei, fiz o cálculo de quanto aquilo era em reais. Eu falei, isso é impossível. não tem como. Eu vou pagar R$1.000 numa ambulância? E aí, eu desliguei, eu tentei melhorar, não melhorei. Liguei pra ela, perguntou, você consegue pegar um Uber? Eu falei, acho que sim. Aí eu fui me arrastando até a porta, peguei o Uber, $13. A diferença é enorme, né? Discrepância, Cheguei lá na emergência, era pertinho, era coisa de 5 quilômetros da minha casa. Aquele monte de perguntas sobre coronavírus, porque a gente estava em época de pandemia. Febre, isso, aquilo, e eu só negando. Fiz o meu cadastro, aí assinei um negócio lá, um termo dizendo que eu pagaria pelo que eu estava usando. Porque o hospital era público, porém eu precisaria pagar por eu ser estrangeiro. Eu sei que lá no Canadá, quem é cidadão e residente, eles têm um tipo de plano do governo que eles apresentam a carteira e eles não precisam pagar. Mas eu, por ser estrangeiro, eu precisaria pagar. E aí é que entra a questão do plano de saúde. Eu fiz aquilo que a gente faz aqui na UPA, exames, medicação, isso e aquilo. Aí ficou lá uma continha de $1.000 e alguma coisa, pelo que eu tinha feito, que tinha sido tomar uma medicação,
fiz alguns exames, acho que eu fiz uma ultrassom, se eu não me engano, no dia. 1.000 e alguma coisa dólares, e aí achei que ia pra casa, e foi quando ela falou, você vai ter que precisar fazer uma cirurgia, e de entrada era 50 mil reais, taxas administrativas do hospital. Então, isso não entrava um médico especialista. Reais mesmo ou dólar? Reais. Isso já era convertido. convertido. Eu lembro que eu converti pra ver se eu conseguiria pagar ali na hora. Porque se fosse dólares, aí que negócio. Aí era só uma entradinha que ela falou. Ela falou assim, ela falou lá um valor, eu falei, tá, mas isso cobre o quê? Não, são as taxas administrativas aqui do hospital. Você não tá pagando um médico especialista, você não tá pagando a medicação que você vai tomar. E você não tá pagando a cirurgia também. Não tô pagando a cirurgia. Aí eu perguntei, eu posso fazer essa cirurgia? É só pra você dar entrada, 50 mil. Sim. Eu perguntei, eu posso fazer no Brasil? Ela falou assim, eu acho que sim, conversa com o médico. Eu conversei com o médico, ele foi super tranquilo. Pegou meu número pra ficar me mandando mensagem pra saber se eu tava bem, porque eu acho que tava tão crônico o exame, que ele ficou mandando mensagem. Tá tudo bem? Você tá sentindo alguma coisa? Assim, durante uma semana ele mandou mensagem. Tamanha responsabilidade que eles têm pra também, saber, né, se eu tava bem. Até então eu tava bem, porque além de estar tomando medicação, eu tava comendo muito bem. Eu nunca fui tão saudável na minha vida, igual esse povo desse dia. Mas assim, se você passa mal, eles vão te atender. Eles jamais vão te negar a atender. Só que você assina um termo que você é obrigado a pagar. Então, tem isso. Tem água aí. E se não tiver o dinheiro? Se não tiver o dinheiro, o que acontece? Você fica lá com a conta, e no dia que você vier embora, você só volta se você pagar a conta. Tem isso. Você só renova visto se você pagar a conta. Você nem chega a sair do Brasil, do país, aliás? Você pode sair. Tá. Mas você não volta mais. Não volta mais. Você só renova visto se você pagar a conta, a dívida que você tem com o governo. Eu já ouvi dizer que os Estados Unidos é muito pior. Que lá, uma ambulância, por exemplo, coisa de 4 mil. Os Estados Unidos dizem que são dívidas milionárias que o pessoal deixa lá. Ou seja, a questão do seguro é algo extremamente importante, né? Totalmente necessário. E a questão do seguro te ajudou? Ajudou. Eu liguei pra eles na época, enquanto eu tava esperando os resultados do exame. Expliquei tudo, eles falaram, olha, a gente cobra até tantos dólares e a gente cobre apenas uma porcentagem. Obrigado. Vamos dizer, sei lá, era $1.000... eles cobririam 80%, então $800 eles pagariam. Tá. Ainda tinha uma participação ainda. Então deu certo. No fim das contas, deu certo. Mas era o que a gente estava conversando mais cedo, que realmente, eu acho assim, que a gente vê muito o lado bom de todo o país. Eu acho que a gente tem que ver mesmo o lado bom. O lado igual bom, eu falo, não... eu voltaria no Canadá com certeza, independente de tudo. Só que nós temos hoje... aqui no Brasil, acesso à saúde gratuita, independente se você é estrangeiro ou não. Então, é isso que eu ia comentar, que a nossa saúde, ela é pública de verdade para todo mundo, né? Porque quando eu morava na Austrália também, eu me lembro que, assim, tinha algumas coisas que a gente tinha acesso enquanto imigrante, pouquíssimas coisas, mas, no geral, a saúde pública, ela era apenas para o australiano. O imigrante, o estrangeiro, ele tinha que ter o plano dele, senão estava lascado. E assim, eu sei que comparando o Brasil a outros países, tem muita coisa que a gente acaba perdendo. Isso é fato, né? A gente tem que também saber reconhecer o que é bom. Isso, o que é ruim. E a gente estava até comentando antes de iniciar o podcast que o brasileiro, eu sempre costumo dizer que todo brasileiro tinha que passar um tempo fora do seu país. Pra entender, né? Pra ele perceber, pra ele conseguir se enxergar, né? Pra ele ver o que tem de bom e o que tem de ruim. Porque às vezes eu acho que nós somos muito ingratos. Nós somos muito ingratos com algumas coisas e somos muito lenientes com outras. Por exemplo, a educação. De novo, porque eu sou professor. Então, você também tá na área da educação, você sabe que a gente nós somos um país cuja educação... ela não é prioridade, mas nenhuma esfera de governo, nem nenhuma instância de governo. Nem federal, nem estadual e nem municipal. E não é só para os governos. A população como um todo também não valoriza a educação. Os próprios pais não valorizam a educação, porque não tem como valorizar algo que eles não tiveram. Como que uma pessoa pode valorizar um programa de intercâmbio da mesma forma que você e que eu, que fizemos um intercâmbio, sabemos da grande importância que é? Como que alguém que nunca fez vai ter o mesmo nível de valorização? Não vai. Não vai. Né? Então, assim, essa questão que eu acho que
a gente ainda é um país muito atrasado em relação à própria educação que nós não temos. E aí, de novo, a gente, quando sai do Brasil, a gente vê quanta coisa que tem de bom aqui dentro e quanta coisa podia melhorar. Sim. Né? E poderíamos cobrar para ter, de fato, algo pelo menos próximo, né? Sim. Porque eu sonhava com aqueles... Que nem você sonhava em ir pro Canadá e ver aquelas coisas. Eu sonhava em ver aquelas coisas aqui no meu país, né? Sim. Na minha terra, na nossa terra, né? Por que não Araguaína? Um parque lindo, maravilhoso, né? Cheio de... Poxa, lá na Austrália tinha parques com piscina pública para todo mundo, né? Então era aberto. E, enfim, infelizmente, estamos caminhando aí. Mayara, o que você tem na manga aí pra nós? Estamos chegando no fim já. O Marcos já deu ultimato aqui. Se a segurança... Lá, realmente, então, a segurança... em nenhum momento você se sentiu inseguro lá? Não me senti inseguro. Eu sei, assim, que existe uma taxa de violência. Inclusive, eu lembro de estar lá e ver na notícia, tipo, aconteceu isso com alguém, aconteceu aquilo, roubo, etc e tal. Mas eu não presenciei nada, eu não me sentia inseguro. Andava de ônibus dentro todo. Roubo ou furto? Porque o roubo é aquele, né, que tipo... Roubo mesmo. Roubo mesmo. Isso. Tá. Existiu. Assim, eu cheguei a ver na televisão. Entendi. Casos de violência contra a mulher. Mas, assim, eu não me sentia inseguro, sabe? Eu acho que nessa época, quando eu fui um pouquinho antes aqui em Araguaína, tava tendo muito negócio de roubo de moto, roubo de celular. Sim. E eu andava em Araguaína com muito medo. Hoje, eu acho que eu não tô vendo tanto. Eu não vejo o pessoal falando, parece que não estão roubando mais moto e celular. Ainda bem. Mas, assim, eu não sentia esse medo lá, por exemplo. Eu andava mexendo no meu celular tranquilamente. Sim. Se viesse a acontecer, aí eu poderia te falar, olha, eu fui roubado no Canadá. Entendi. Mas não aconteceu. Sim. Eu andava à noite, tranquilamente, voltando do trabalho, sem problema nenhum. Você trabalhou de quê lá mesmo? Eu trabalhava para um banco, vendendo os produtos do banco. Ah, tá. Então, cartão... Você era o cara chato, então, que ninguém queria. Exatamente. Exatamente isso. Você era aquele cara... Para de me querer vender, sai! Exatamente isso. Tanto que eu desisti no meio do negócio lá. Eu falei, não quero mais fazer isso. Falei Quanto tempo você ficou nessa área? Acho que 3 meses. Foi até que bastante. Foi bastante. Aí foi quando o meu chefe falou... Meu chefe era um pouco assim, incisivo, sabe? Sei. O pessoal que trabalhava há mais tempo falava, olha, essas metas que ele te colocou são impossíveis. Ele só tá querendo te fazer medo, te botar medo pra você se esforçar mais. Entendi. Mas elas são impossíveis. Não fica achando que você vai conseguir vender esse tanto de coisa no dia que você não vai. E aí teve um dia que eu falei, me liguei pra minha mãe que eu falei, mãe, eu tô achando que você desse negócio, não tô aguentando não. E ela sai, eu falei, vou sair. Muita pressão. Muita pressão, mandei mensagem pra ele, falei que ia sair. E ele começou a me ligar, não, eu tenho um negócio novo pra você, que você não tem que vender, você só vai ficar sendo recepcionista. Porque quando eu não conseguia vender o produto do banco, eu ofereci ajuda. Tinha muito idoso que tava procurando coisa. Você tá procurando alguma coisa? Tô procurando isso. Vem que eu vou acompanhar a senhora. Eu acho que isso acabou fazendo com que ele via, tipo, não, ele serve pra estar ali. Tem outras habilidades. Exatamente. E aí, só que isso aconteceu, foi quando a pandemia aconteceu. Já tinha acontecido, na verdade, quando eu pedi pra sair. Sim. Eu já tava em casa. E aí, ele falou, daqui, quando abrir tudo... eu quero que você esteja nessa vaga. Só que assim, ninguém sabia quando ia abrir. Tava naquele negócio, daqui 15 dias, daqui 15 dias, daqui 15 dias. E nunca abria. Nunca abria, tava tudo fechado. Nossa. O custo de vida lá é muito alto? É alto. Por ser uma cidade grande, sim, né? É bem alto. Eu lembro que eu pagava num quarto... Depois eu saí daquele lugar. Quanto você ganhava? Vamos abrir agora. Vamos agora a parte que todo mundo quer saber. Financeiro. Tá. Você trabalhava lá. Isso. Né? E aí, quanto você ganha... Primeiro, quanto é que foi o custo que você investiu antes de sair daqui do Brasil até você começar a gerar dinheiro lá? Tá, olha... Eu acho que chegou perto dos 100 mil reais. 100 mil reais? Sim. Isso na época, 2000 Isso, na época, 2019 pra 19 para 20. Sim. Que você ganhava de salário? Não, que ele investiu para o intercâmbio. Isso. Próximo de 100 mil reais. Isso. Acho que eu boiei aqui, eu tô ruim. Porque assim, eu coloquei tudo no... Seria bom demais pra ser Eu verdade. queria sair desse emprego, meu irmão. Não, se fosse 100 mil reais eu ia aguentar. Isso aí ia pressão até. Não, ele ia gritar comigo e falar, pode gritar. Porque é 100 mil? É 100 mil. Mas não, foi 100 mil reais pra sair daqui. Sim. Porque foi o custo da faculdade, foi o custo de tirar visto, foi o custo de moradia. Passagem. Inicial, passagem.
Foi o custo, enfim, tudo, colocando tudo da caneta, foi uns 100 mil reais, mais ou menos, ali, aquele período que eu fiquei lá, sabe? Um custo legal. Nossa, é alto, mas esse 2019, eu vou atualizar aqui pra saber quanto seria hoje, Eric? com a Ele inflação. foi 6 meses que ele passou lá. Mas isso foi antes. Esse 100 mil... Foi antes. Então, mas não tá cobrindo a moradia dele. Não, foi só o inicial. 6 meses. Porque, como eu falei, eu fui para um tipo de intercâmbio específico. É aquele intercâmbio que você tá indo para fazer ensino superior. Eu pensei que você estava somando todo o custo lá de vida. Não, lá o custo de vida em si, eu acho que depois que eu saí daquela casa onde tinha muita gente, eu fui para uma casa que tinha 3 quartos e moravam eu mais 2 rapazes, cada um num quarto. Então aí já era uma casa só para 3 pessoas. E eu pagava acho que $600 por mês. Isso, na época, daria uns 2 mil reais no dólar canadense da época. Eu acho que tava 3 e pouquinho na época, o dólar canadense, quando eu fui. Então, daria aí seus 2 mil reais por mês, um quarto. Aí eu tinha uma taxa de água que eu tinha que pagar, porque teoricamente estaria tudo incluso. Só que como eu era brasileiro, eles tinham uma taxa de água para brasileiro, porque a gente toma muito banho. Ah, é verdade! Tem isso também, tinha uma taxa de água. Olha aqui, uma taxa tipo uma taxa de água para brasileiro porque toma muito banho. Isso, no dia que eu cheguei, ela falou, você é brasileiro, né? Eu falei, sou brasileiro. A gente tem uma taxa de 100 reais, dependendo de quanto de água que você usa. Eu tenho e aí, como ela percebeu, porque você tomou muito banho. Sim, exatamente. Toma aqui teu boleto. Pega 100 reais, era tipo isso mesmo. Ela falou, vou esperar a conta de água chegar e quando chegar eu vejo se aumentou ou não o consumo. E assim, obviamente aumentou, porque podia estar fazendo o frio que fosse, eu queria tomar banho. Eu não tinha coragem de não tomar banho porque estava frio. Olha, eu fiz uma atualização aqui pela inflação, 100 mil, porque a gente teve uma inflação altíssima no período da pandemia. Então, 100 mil reais antes da pandemia para hoje seria como se fosse 156 mil reais hoje. Sim. É um investimento muito pesado. É um investimento alto. Eu lembro de que só de college foi $20 mil. Então. E aí aí você começou a trabalhar. Aí você começou a se sustentar com o próprio trabalho que você estava tendo lá. Isso. Os meus pais só mandavam dinheiro de pagar o aluguel. Mas assim, as minhas coisas... Mas não dava para cobrir o aluguel? Comida... O que você trabalhava lá? Inicialmente, eu não pagava o aluguel com esse dinheiro. Tá. Entendeu? Porque meu pai e minha mãe mandavam esse dinheiro do aluguel. Uhum. E as minhas coisas, tipo, o que eu queria fazer, de comer, sair e tal, aí isso ficava a meu cargo. Se eu quisesse fazer algum tipo de passeio lá, era eu. Sua conta. Sim. Eu lembro que lá é por hora, né? Lá são horistas. Eu só podia trabalhar 20 horas por semana, porque o meu visto só permitia isso. Eu era estudante com permissão para trabalho. Então, eu só podia trabalhar 20 horas por semana. Não trabalhava mais do que isso. Era uma coisa de por hora, era salário mínimo que eu ganhava. Eu não lembro se era $17 por hora. Era uma coisa assim. Mas então, se você trabalhasse as 20 horas semanais, isso não seria o suficiente para manter custear a sua vida lá? Ou seria? Totalmente não, porque ainda tinha o college, né? Eu não conseguiria pagar o college. Mas tirando o college. Porque vamos supor que o college, você tinha o dinheiro para pagar o college. Sim. E aí, né? Eu diria assim que esse valor de salário mínimo daria para me manter se eu trabalhasse full time. Entendi. O que eu não fazia, né? Era part-time, era meio período, porque eu era estudante. O visto não permitia que eu trabalhasse mais. No black market algum trabalho? Não fazia nada, porque eu não tinha tempo. Eu ia pra faculdade, e aí da faculdade ia pro trabalho, e do trabalho ia pra casa, pra poder fazer as coisas da faculdade. Nossa. Então não tinha tempo. Eu sei que eles têm um negócio assim, chegou no verão que você tá de férias, você pode trabalhar as 40 horas tranquilo. Aí eu acho que daria pra me manter, só que assim, esse me manter é realmente no limite básico do básico. Não é você luxar, não, sabe? Eu acho assim, que o que acontece? A gente às vezes glamoriza o salário mínimo fora daqui, porque é muito maior do que o nosso salário mínimo. Sim. Eu ganhava o quê? $17 por hora. Aqui o salário mínimo vai ser o quê? R$7 a hora? Então, é discrepante. Sim. Só que, assim, é muito dinheiro pra eu aqui em Araguaína. Mas não lá. Lá não vai ser muito dinheiro. Você vai gastar em dólar, eu vou ganhar, coisa. Exatamente. Tipo, o quarto que eu estava alugando, só o quarto, era $200 por mês. E quanto que era uma refeição? $600 por mês, um quarto. Nossa, 600. Só o quarto. Era o quarto com uma cozinha. Que é o mais pesado, né?
que é a mais pesada. Aluguel. Uhum. A refeição, se você fosse comer fora, dependia do que você fosse comer. Como fast food não, é estudante. barato... Estudante. Tá, fast food, vamos colocar aí a $7. Uma refeição. Até barato, né? Deu $7. Tudo bem refeição. que é porcaria, mas... Eu fui numa feira. Mas não passa fome. Não passa fome. Eu fui numa feira uma vez, uma feira de produto orgânico pra ver. Tipo, era muito caro. Eu falei, nossa, agora eu entendo porque o pessoal. Porque o povo come fast food. Tanta coisa ruim, porque é muito caro. Restaurante um pouco mais sofisticado era muito caro. É uma cidade cara. Só que, assim, ainda assim, vale muito a pena. É uma cidade muito bonita, limpa, organizada. Essa questão do mix de cultura, você vê gente de todo lugar do mundo. E você se sente aceito, sabe? Não dá aquela sensação de que, tipo assim, nossa, eu não pertenço aqui. O pessoal não me quer aqui. Eu me senti aceito naquele lugar. Que legal. Eu vi, tipo, nossa, essa pessoa parece comigo. Eu não tô num lugar onde todo mundo é de um jeito só e... tô me sentindo julgado. E assim, o que você observa agregou na sua vida não só o intercâmbio de estar num outro país, mas como a parte do aprendizado que você teve lá foi na área de sustentabilidade. Sim. Para sua profissão, por exemplo. Sim, então, não consegui concluir o curso porque eu voltei. Então, acabou que eu não consegui colocar isso em prática. Mas a questão do intercâmbio, eu acho que abriu meus horizontes para muita coisa, sabe? Do quanto o mundo é grande, e das oportunidades que nós temos. Eu acho que às vezes a gente se fecha muito numa caixa de a minha vida tem que ser assim, eu tenho que fazer isso, e até eu morrer eu vou fazer isso, isso e isso. E a gente não considera coisas maiores. Tipo, e se eu trabalhasse para uma multinacional, sei lá, na China? Tipo, isso é possível, isso é completamente possível, sabe? E talvez muita gente é capaz, tem o que é preciso para fazer isso, mas tá pensando ali na caixinha. Eu quero um emprego na minha cidade e eu vou me casar e assim. Não que isso seja errado, eu acho que você faz o que você quiser da sua vida e tá tudo bem, mas considerar o que você pode fazer além disso. Expandir a consciência. Expandir, né? Exatamente. Expandir a mentalidade. O mundo é grande e quanta coisa legal que você nem sabe que existe e que provavelmente agrega muito na sua vida. Talvez, eu fico pensando às vezes, será que se eu não descobrisse que existe isso, eu não seria mais feliz? É exatamente isso. Porque depois que eu descobri que tem e eu não tenho, aí eu fico infeliz porque eu não tenho aquilo que eu sabia que existia. Aí você fica, não, agora eu tenho que ter. Bom, Arthur, a gente tá aí já no final e agradecer novamente aí a sua disponibilidade, né? De ter participado aqui, trazer essa experiência. É o primeiro episódio que a gente fala de intercâmbio cultural e profissional, né? E aqui nesse momento, para quem tá nos ouvindo, assim, né? Acho que você já deixou até uma mensagem aí. Então, para quem tá nos ouvindo, tem esse desejo de realizar um intercâmbio, né? Mas está paralisado por qualquer motivo que seja, ou financeiro, ou por medo. Que recado você deixaria? Olha, eu falo, só vai. De verdade. Eu acho assim que medo a gente vai ter. Em tudo que a gente for fazer vai existir um receio. Seja financeiro, ou e se não der certo, ou e se alguma coisa ruim acontecer. Eu acho que coisas erradas ou coisas ruins, elas acontecem o tempo todo, independente de onde a gente tá, né? A gente não tem controle sobre tudo na nossa vida. Mas eu acho que escolher o intercâmbio, aí é onde a gente tem esse controle. Eu escolho fazer um intercâmbio, eu escolho conhecer pessoas novas, culturas novas. Isso pode agregar na sua carreira, isso pode agregar em você como pessoa também. Talvez você até, agora eu sou uma nova pessoa depois do intercâmbio. Você já fez intercâmbio, eu acho que isso é bem real. Às vezes as pessoas pensam, nossa, será que é isso? Sim, você passa um tempo, você volta um pouco diferente. Bastante. Como você se sente, como você vê o mundo ou as pessoas, ou o que você faz com a sua vida. Então, o meu recado é vá, ainda que tenha medo, vá. Se jogue no mundo. Se jogue, exatamente. Arthur, muito grato. Deixa aí faz o seu jabá aí agora. Vende o seu peixe. Fica à vontade aí para vender meu peixe. Eu sou professor de inglês hoje, né? Comentei com você, inclusive, que eu já consegui fazer com que algumas pessoas fossem aprovadas em estágios ou programas de mestrado, doutorado fora do Brasil, pessoas que não falavam inglês.
mas que eles precisam dessa mentoria de o que vamos perguntar. Porque você precisa passar por uma entrevista. Então você faz um preparatório. Faço um preparatório do que pode É uma consultoria perguntar. que você oferece? Uma consultoria. Então, eu vou fazer isso, mas eu não tenho o inglês ali. Meu inglês não é suficiente para responder tanta coisa. Às vezes a pessoa acha que vão perguntar coisa absurda, só que normalmente é muito padrão. Essas perguntas são muito padrões. É tipo, o que você quer com isso? Por que você nos escolheu? Coisa desse tipo. Sim. Então eu faço esse preparatório e já teve muita gente aprovada que tipo, eu não falo inglês e fui aprovado. Olha. Eu falar que legal, agora aprender inglês, né? Porque... né? Que senão você vai chegar lá, não vai adiantar, né? É isso. E eu também sou professor, né? Lá no CNA. Lá no CNA, então nós estamos lá. Então vocês encontram o Arthur lá no CNA e se precisarem de contratar a consultoria, converse com ele que ele vai ser o especialista na área. Exatamente. Isso mesmo. Maiara. Bom, meu jabá também. Né? Quem está programando fazer um intercâmbio, temos esse produto, trabalhamos com esse produto na agência em parceria com a Experimento. Foi com ela que você fez o seu? Não foi. Eu lembro que eu cheguei a conversar com eles, mas na época eles não tinham o tipo de intercâmbio que eu queria fazer. Eles tinham outro tipo de intercâmbio. É a Experimento, que é parceira da CVC, e temos esse produto com a assessoria dos sócios. Com certeza. Lá na CVC. E vocês me encontram no Instagram da cvc.to.araguaína e no meu também, Maiara Souza, onde eu falo aqui do nosso canal, Sócios pelo Mundo, falo sobre viagens internacionais e consultorias de viagens internacionais. Muito bem. Vocês me encontram lá no Instagram, proferic.turismo e no sócios.pelomundo. Agradecemos a audiência de todos vocês. Fiquem conosco e até o próximo destino, porque muita coisa está por vir. Mais uma vez, muito grato. Obrigado a vocês pelo convite, foi um prazer. E até o próximo episódio. Tchau!